Começa agora o nosso programa Sete Saúdes. Estamos agora falando da saúde familiar. Você sabe o que é saúde familiar? É muito simples. A família é a base de todos os aspectos da vida. Cultivar uma relação familiar saudável e harmoniosa é um constante desafio. Manter o diálogo, os laços familiares, o respeito à individualidade de cada um e ainda assim possuir a preocupação um para com o outro são pontos fundamentais para estabelecer uma família feliz e deve ser um exercício diário. Estamos com o nosso convidado Frederico Ciongoli, que é advogado colaborativo, mediador e terapeuta de constelação sistêmica familiar e empresarial, graduado pela Multiversity de Pune, na Índia, sendo treinado e constelado também pelo próprio criador da técnica, o psicoterapeuta alemão Bert Hellinger. Tudo bem, Frederico? Tudo bem, Fernanda? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Nossa conversa está sendo muito agradável e realmente é um assunto muito interessante que, infelizmente, é pouco divulgado, mas a gente vai reverter esse quadro. O nosso objetivo é divulgar para todo o país, para o mundo, sobre a constelação familiar, sobre novas formas de conhecimento e terapias que são muito importantes para a felicidade de cada um, né? Para cada indivíduo poder ser feliz. Esse é o nosso objetivo, né, Frederico? Sem dúvida. E ainda continuando nessa linha de constelação familiar, a gente vai falar um pouquinho quais são os problemas que podem ser trabalhados com essa terapia. A questão, assim, fundamental desse trabalho são os conflitos humanos, né? É onde eu estou atuando com muita força na mediação, né, nos tribunais, nas OABs, na Associação dos Advogados. Basicamente, esse trabalho funciona assim, com uma tamanha precisão no resgate, na verdade, da dignidade do ser humano, de poder resolver seus conflitos de uma forma consciente e adulta, né? Que, infelizmente, a nossa sociedade, principalmente nós brasileiros, ainda somos crianças, né? Isso é muito fácil perceber, porque no momento que você contrata o próprio advogado ou deixa na mão de um juiz para resolver seus próprios conflitos, principalmente de família, isso é uma atitude bem infantil, né? Então a constelação ela trabalha bem nessa questão de resgatar a dignidade e voltar a ser adulto nessa questão emocional. E então a constelação ela pode ser muito útil nos conflitos humanos, claro que na saúde também, mas aqui nos conflitos funciona de uma forma muito simples. Como que você resolve um conflito de relacionamento? É fácil e profundo. Muito. Muito, e difícil também, mas Difícil. assim, fácil no sentido de entender. Basicamente, para você resolver um problema de relacionamento, as pessoas, antes de mais nada, precisam se deparar, ter consciência da responsabilidade da sua parte, do que não deu certo naquele relacionamento, daquele conflito. Qual que é a minha parcela de culpa? O que eu fiz de errado? Então, a constelação dá essa oportunidade para a pessoa tomar a responsabilidade daquilo que não deu certo, de sua parte, de olhar para aquilo que ela precisa aprender com o conflito. Que é mais difícil, Que é o mais né? difícil. Porque dentro de um relacionamento, normalmente você fala assim, você joga a culpa no Exatamente. outro. E não vê que você também é responsável por Exatamente. isso, né? Exatamente. E isso é muito difícil, né? Por que é muito difícil? Porque no momento que você toma a responsabilidade pelo que não deu certo no relacionamento, você tem que entrar na dor. E aí Todo as mundo pessoas querem não quer correr. sofrer, né? Então, no final das contas, as pessoas querem negar a responsabilidade da parte delas por medo de encarar a dor, porque não é tão bonito, né? Todo mundo fala, olha que bonito, Frederico, então vamos tomar a responsabilidade, ver qual foi a minha parte, né? Qual foi a minha parcela de culpa aqui no conflito, o que eu preciso aprender, que legal, vamos fazer isso. Então, mas esteja preparado para sentir dor, porque as pessoas hoje, isso é muito natural, muito claro nesse mundo virtual e tudo mais, que as pessoas fazem tudo para fugir da dor. E transformação, resolução de conflito, que agora está na moda, só acontece com dor. Encarar a dor primeiro, não é que é só com dor, que é uma coisa horrível, mas ela primeiro tem que encarar a dor. E aí sim ela vai experimentar a pacificação, a tão falada pacificação hoje em dia, a resolução e uma vida feliz. Mas antes dela sorrir,
ela tem que sentir aquela dor, porque no momento que você se depara com algo, principalmente no âmbito familiar, nos relacionamentos familiares e humanos, é inevitável você se deparar com algo que você não, que é doloroso, uma ferida que geralmente ocorreu ali na sua infância ou em gerações anteriores. Então, a pessoa tem que estar pronta para assumir essa responsabilidade e suportar e tolerar por um certo tempo uma certa dor. Se ela tiver essa coragem de suportar essa dor com consciência, essa dor se transforma em bênção, que aí é alegria. Então a pessoa vai ser uma pessoa feliz, mas não uma felicidade eufórica, superficial, uma felicidade que tem raiz. E ela vai ter de trabalhar isso sempre, né? Em qualquer relacionamento, seja profissional, familiar... Sempre. Ou amorosa, né? Sempre, porque a gente sempre está em crescimento, né? Então a gente resolve um problema ali, a gente se envolve em outro relacionamento, aí tem um problema um pouco mais profundo, camadas e camadas. Sim. Então sempre a gente vai estar se desenvolvendo, sempre. Mas em resumo é o ser humano, saber lidar com o outro, né? Saber lidar que é com diferente de você. Exatamente. E a gente vai continuar falando sobre isso depois do intervalo. Até já. Frederico, quais são os resultados da constelação familiar? E se você tiver um caso, relate um caso interessante que aconteceu, que marcou na sua trajetória profissional, de um caso que tenha sido solucionado. Porque normalmente todos os casos são solucionados. Não é assim tão simples, né? Cada caso leva um tempo. Tem casos que são solucionados instantaneamente. A gente já viu isso até na sala, né? na constelação, no workshop, algo acontecendo assim. Mas não tem regra, às vezes é relacionado, às vezes demora algum tempo, alguns meses, às vezes alguns anos, mas na maioria dos casos é bem rápido, vamos dizer aí menos de 9 meses. Maioria, mas não tem regra, tá? Tá. Porque a constelação você inicia um processo interno e ele tem um tempo para se desenvolver. Um exemplo bem prático, que eu tenho esse exemplo até no YouTube. Vou passar para vocês o link. Foi gravada uma constelação que eu fiz na Câmara Municipal de Uberlândia. Foi uma constelação onde eu recebi um feedback da cliente há uns 3, 4 meses aí. É uma constelação, um exemplo bem interessante, bem clássico. A cliente trouxe uma questão ali ao vivo, na frente de, sei lá quantas pessoas, tinham umas 400, 500 pessoas. Ela teve a coragem de se expor. Então a questão dela era a questão de relacionamento com os homens e com o pai, que não era tão bom. E ela já tinha na época 35 anos, né? Então sempre, desde o nascimento até então, o relacionamento com o pai, terrível. E com os homens, reflete, né? Como você se relaciona com o pai, reflete na forma como você se relaciona com os homens. Então ela trouxe essa questão, aí a constelação revelou de forma surpreendente que aquela questão que ela tinha com o pai, aquele problema que ela tinha com o pai, não era pessoal. Mais uma vez, era sistêmico. Então, se ela fosse numa terapia tradicional tentar resolver aquilo como um problema pessoal, ela nunca ia resolver. Por quê? O problema estava relacionado num relacionamento anterior do pai, na geração presente mesmo. Então, antes do casamento, o pai dela se apaixonou, teve um primeiro amor por uma mulher, e eles foram muito apaixonados, um relacionamento muito intenso, só que esse relacionamento acabou de uma forma um pouco desrespeitosa por parte do pai. O pai terminou de uma forma, ele não fez um ritual de separação. A gente não precisa entrar em detalhes, mas não foi de uma forma muito respeitosa. Então aquela ex-mulher do pai vibrou muita angústia e desejo de vingança e de frustração. Ele me abandonou de uma forma desrespeitosa, então aquela pessoa sofreu e teve um instinto de vingança. Então aí veio a cliente, né? O pai se casou com outra mulher, ela nasceu, só que a constelação revelou que tudo, é o que a gente vê na constelação, tudo que não é resolvido nos relacionamentos anteriores ou gerações anteriores, eles tendem a se repetir nas próximas gerações, tentando achar uma solução. Então, acontece, aquela primeira mulher frustrada e com desejo de vingança. Então a filha nasce
identificada com o primeiro amor do pai. Ela nasceu identificada, é tudo num plano inconsciente oculto. Então, ou seja, porque o relacionamento dela, desde o nascimento até os 35 anos com o pai, era terrível. Porque quando o pai olhava para a filha, ele não via a filha, mas ele via sim a agressão, a agressividade, o desejo de vingança da primeira mulher dele. Ou seja, dentro da filha vivia o primeiro amor do marido. Então imagina, você é minha primeira filha, quando você vem ao mundo, eu olho para você, mas eu vejo, não você, minha filha, mas vejo o ódio da minha primeira mulher. E então, ela não sabia, né? E ela não sabia, claro, que é oculto. E vice-versa. E ela também, quando olha para o pai, ela sente uma raiva que não é pessoal. Que não é dela. Que não é dela, é do primeiro amor. Então a gente chama de identificação, emaranhamento. Isso é num plano oculto, secreto, espiritual. Então, eles cresceram assim, estranhando o outro. Até o dia que ela fez a constelação, isso se revelou. Nesse momento que se revela, a gente faz um ritual de cura, que é trazer aquela mulher com desejo de vingança, né? Ali, né, de uma forma ritualística. E aí o pai olhar para essa mulher, a primeira mulher, e falar: desculpa, eu errei com você. Eu realmente, a forma como eu terminei com você não foi uma forma certa. Eu profundamente te desrespeitei. O pai não precisa estar lá, o pai... Não precisa estar lá, é sistêmico, pessoa. é uma personagem, são os representantes, exatamente. Então a gente faz esse ritual. Então, no momento que o pai, é muito emocionante, vocês vão ver isso no vídeo, pede desculpa, realmente, desculpa não, ele assume, né? Ali a gente não pede desculpa na constelação. Ele assume que ele errou. Naquele momento, a cura acontece de uma forma impressionante, que vocês vão ver através dos representantes. Os representantes se aliviam. Então, e por que atinge? Por que o pai e a primeira mulher não precisam estar presentes ali no momento? Porque é um trabalho sistêmico. Então, tudo que é vivenciado ali atinge as pessoas que não estão presentes. Então, atingiu não só a filha, mas os pais, o pai e a primeira mulher. De alguma forma. A primeira forma. mulher, de alguma forma, atingiu. Então, ali, pela primeira vez, de uma forma emocionante, você vê o representante do pai e filha se abraçando. E ali, a cliente começa a chorar de uma forma profunda, de alívio, porque é um trabalho que não é racional. Ele atinge níveis profundos da alma, por isso que gera a cura. Então, ali no momento, foi um momento muito emocionante, onde houve uma liberação sistêmica, então a gente desatou um nó. Então, aquele pai... ele pela primeira vez viu a filha como filha. Houve uma desidentificação. A gente desidentificou. Então, pela primeira vez em 35 anos, o pai pode olhar para a filha como filha. E foi isso que aconteceu? E foi isso que aconteceu. Quando ela voltou para casa e viu o pai? Isso. Aí ela já me deu um feedback um mês. O meu relacionamento com meu pai agora está ótimo. Porque é aquela frase que eu dei ali, principalmente ali no caso, acho que foi exatamente essa. Pai, eu não preciso mais me vingar de você, porque agora eu sou só sua filha. Eu não tenho mais nada a ver com a sua primeira mulher. Eu sou só sua filha. Então separou, houve a desidentificação. Então o relacionamento com o pai melhorou, aí que vem a... E o que aconteceu mais? Depois de 3 meses, 3, 4, 5, alguma coisa assim, depois da constelação, ela encontrou uma pessoa, um homem, e se casou. Nossa, que legal. Ela me mandou um e-mail dizendo... emocionante. É emocionante. Muito emocionante. Eu preciso até também gravar esse depoimento dela. E foi realmente um exemplo dentre milhares. Um monte. Que realmente a constelação funcionou de uma forma rápida. E a gente vai continuar falando sobre constelação nos próximos programas. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. E você, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Programa 7 Saúdes. Até o próximo programa.